Este podcast é produzido pelo Audiolab UERJ, o laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social. Essa produção faz parte dos projetos de extensão Escola de Narradores e Ateliê do Podcast. Hoje, o podcast da EduERJ recebe Leonardo Davino, que é professor de literatura brasileira pela UERJ e pesquisador de poesia e canção. Leonardo é autor do livro do poema Canção Vocal Performance, publicado pela EduERJ. Eu me chamo Zander Lima e vou apresentar o podcast. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, boa tarde, Zander. Professor, antes da gente começar falando sobre o livro em si, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal com o senhor, sobre quem é o professor Leonardo e como foi essa questão do estudo sobre poesia e canção, como você chegou na sua trajetória, na sua carreira, a esse estudo? Uma pergunta complicada. Mas eu sou natural do interior da Paraíba, de uma cidade chamada Itabaiana. Isso tem tudo a ver com a sua pergunta, porque eu fui formado, portanto, mais ouvindo rádio do que exatamente lendo livro. Então eu nasço no interior da Paraíba, ouvia muito rádio, muito repentista no rádio da minha avó, na casa da minha avó. Na minha casa não tinha livro, não tinha livraria, nada disso, né? Demora muito a ter, por exemplo, televisão na minha casa. Então minha formação é mais de ouvido do que exatamente de leitura. Quando eu entro na faculdade de letras, quer dizer, eu saio do interior, vou morar na capital, vou estudar letras na Federal da Paraíba. Eu descubro lá que era possível estudar aquilo que me formou, ou seja, a palavra cantada, né? A palavra falada, e pensar a poesia para além da poesia escrita no livro. E eu fui formado preciso fazer referência ao meu mestre, Amador Ribeiro Neto, que pesquisava ali exatamente isso, na Federal da Paraíba. Eu comecei ali como um voluntário na iniciação científica, me tornei bolsista. E aí venho para o Rio de Janeiro, descubro a UERJ, esse lugar incrível, né? Super diverso e tal, e continuei na minha pesquisa de mestrado e doutorado, pesquisando essa relação entre poesia escrita, poesia falada, pensando a relação entre palavra e outras artes, e me tornei esse professor que tenta ainda hoje, acho que é essa a resposta, transitar por outros modos de fazer poesia que não apenas a do livro. Então a gente pode dizer que a questão da poesia e canção vem desde a infância. Desde a infância, desde o berço. Professor, e aí vai mais uma curiosidade minha, algo talvez até mais pessoal, aqui. No seu Instagram, vem dizendo como o senhor se auto-intitula como, se não me engano, um caçador de sereias. Colecionador de sereias. Colecionador. E o livro, ele tem uma concha, né? Essa concha, ela faz referência a isso? Faz também, porque essa, na verdade, foi a minha pesquisa de doutorado. Na minha pesquisa de doutorado, eu tentei verificar como que o mito das sereias aparece ao longo da história da civilização, pelo menos ocidental. Eu toco um pouco também na questão africana, com alguns mitos africanos que são aquáticos, mas era mais pensando como que a gente chega no cantor popular contemporâneo, pensar esse cantor popular contemporâneo como um resgate dessa sereia que canta o ouvinte ou que seduz quem a ouve, né? E aí essa é uma brincadeira lá no meu Instagram de colecionador de sereia, mas eu de fato coleciono imagens de sereia, tenho milhões e as pessoas me dão de presente. No livro, acabou que o pessoal da EduERJ fez essa, entre tantas, né, boas vontades e um trabalho muito bonito do pessoal da EduERJ, que eu preciso agradecer, claro. Eles fizeram referência a isso com essa concha na capa e essa capa que brilha, né? Quem pegar no livro, comprem um livro, tem essa, como é que chama? A textura, né, da capa tem um brilho que remete quase que a uma cauda de sereia, um escama, assim, tem tudo a ver com isso. Mas não foi nenhum tipo de pedido especial? Não, a gente negociou. Quando perguntaram para mim o que é que eu queria como capa, eu pensei logo numa concha, porque a concha tem essa imagem, né, de que contém o canto, né, um canto que a gente não sabe exatamente definir o que ele é, o que ele diz. Eu pensei na concha na capa.
mas todo o modo como ficou assim tão bonito é trabalho do pessoal da EduERJ. E professor, a respeito sobre o livro, como você classificaria o que é o livro do poema Canção? Então, esse livro ele é um resultado de um trabalho que eu diria bastante que atravessa essa minha formação, mas que passa por uma inquietação minha de perceber como que a canção popular brasileira, que é uma linguagem que eu diria que é uma das mais difundidas, né? Todo mundo em alguma medida ouve canção, mesmo que não queira, no trem, no metrô, enfim, em todo lugar a gente né, bombardeado por canções, mas ela tem um tratamento, eu diria, muito pouco respeitoso na academia. Então, eu acho que foi um esforço meu de mostrar como que isso que é tão popular, que é tão comum, digamos assim, a todos nós, né? Principalmente no Brasil, tem uma importância estética, tem uma importância poética interessante. Comecei a pesquisar isso e a defender isso já há um bom tempo, e pensando no modo como que essa poesia popular se relaciona com a poesia de livro. E aí eu comecei a levantar, junto com meus alunos de graduação, com meus alunos orientandos de iniciação científica, eu formei um grupo, e pensando como que o poema de livro vai para a canção popular. Então, o livro é resultado desse trabalho, né? Ou seja, dessa investigação. De que modo um cancionista, ao ler um poema, consegue ou traduz para a gente que eu digo assim, para quem está no dia a dia, no cotidiano, o conhecimento daquele poema em canção. Né? Como é que eu consigo fazer com que aquilo que seria para poucos, né? A gente sabe o acesso ao livro no Brasil é um problemão, pode ser popular ou popularizado através do canto desses poemas. Então ele é o resultado disso, né, eu diria, desse percurso, dessa minha inquietação. E outro ponto, eu acho que também complementa a minha resposta, é o pouco lugar que a gente dá nas letras mesmo, nos cursos de letras, aos poemas vocalizados, aos poemas cantados. A gente lê poema, né, nos cursos de letras, nos cursos de literatura, mas a gente lê poema. A gente não tem uma mania de ouvir poema. E o Oswald de Andrade, né, o poeta modernista, ele dizia que a nossa formação no Brasil é uma formação auricular, ou seja, é uma formação de ouvido, né, fazer do ouvido um oráculo. Eu acho que tudo tem a ver com... vem todas essas questões, né, quando eu penso no livro. O livro, então, é resultado de todos esses atravessamentos, assim, de leituras e de quietação para pensar como que o cantor popular ele nos ajuda a ler poesia. Durante o livro você fala sobre diversos artistas e também faz uma certa associação a artistas que já seja poetas, seja cantores, de diferentes épocas, inclusive. E eu queria entender como é que foi para abordar essa pesquisa, de acordo por que você selecionou esses artistas que estão aí, e também por que você fez essa associação entre, por exemplo, a gente pode pegar Fernando Pessoa, Caetano Veloso, são artistas de diferentes meios, diferentes lugares, seja da música, até mesmo da poesia. Como é que foi essa associação para você? Então, o objetivo dessa associação e desse, digamos, arco temporal tão grande, Zander, é exatamente perceber como que, por exemplo, eu começo com Gregório de Matos, né, um poeta do nosso Brasil Colônia. E a poesia do Gregório de Matos era uma poesia, ou a poesia atribuída ao Gregório de Matos, né, a gente não sabe exatamente se aquilo que a gente hoje lê como sendo do Gregório de Matos foi o Gregório de Matos que cantou, porque é isso que eu quero dizer, a poesia do Gregório de Matos ela era oral. Né, o Gregório de Matos cantava seus poemas na rua. Então, quando eu analiso, por exemplo, o Jades Macalé cantando um poema atribuído ao Gregório de Matos, eu penso como que o Jades revocaliza, ou seja, traz de novo para a voz aquilo que em origem era da voz. Né? Então, assim, só para partir lá de trás. E aí eu vou fazendo um percurso, digamos, desde o Barroco
passo pelo modernismo, na verdade, o romantismo, né, o modernismo, etc., até chegar nos contemporâneos. Agora, faço isso exatamente para tentar perceber como que os nossos poetas, ou os nossos cantores de hoje, né, contemporâneos nossos, de nós dois que estamos aqui, nos torna contemporâneo desses poetas do passado. Ou o que essa poesia do passado ainda tem a nos dizer. E aí dizer tem um duplo sentido, né? Porque estão sendo ditas, de fato, pela boca de alguém. Então, o que o Gregório de Matos tem a dizer para o Brasil de 2023? Né? Eu acho que o Jades mostra isso muito bem quando ele escolhe aquele poema para cantar daquele modo, etc. e tal. E, por exemplo, Fernando Pessoa e Caetano Veloso. O Caetano, em várias entrevistas dele, eu pesquisei o Caetano no meu mestrado, né? O Caetano Veloso, em várias entrevistas dele, ele fala que o Fernando Pessoa foi um dos poetas formadores dele. Aí ele fala, a minha geração lia Fernando Pessoa, lia Mensagem, a própria irmã do Caetano, a Bethânia, declama Fernando Pessoa em vários shows dele. Então, o Pessoa, no caso do Caetano, está na base da formação dele. Eu queria perceber como é que é esse Caetano Veloso lendo, né, ou cantando, na verdade, não lendo apenas, mas cantando um poeta que está na base da sua formação. O Caetano é um grande musicador. Para pegar o exemplo do Caetano, ele é um grande musicador de poemas. Ele musica Sousandra, o próprio Gregório de Matos, com o famoso Triste Bahia. Então, Caetano tem Oswald de Andrade, enfim, tem vários poetas da tradição, Castro Alves, tem vários poetas da tradição, mas também poetas contemporâneos. Ele musica Antônio Cícero, que é contemporâneo a ele, musica outros poetas que agora eu vou esquecer, mas enfim. Para pensar isso, né, talvez a meu objetivo seja como ou o que os poetas da tradição, da história, da literatura têm a dizer aos ouvintes de canção popular de hoje. Acho que a resposta seria por aí, né? Sim, sim. Eu acho muito interessante como o senhor fala sobre até mesmo desses poetas do passado, porque através da música a gente consegue reviver, né? Uhum. E até mesmo continuar com que o que foi escrito, a forma como foi escrita, seja aceita até mesmo por uma outra geração. Uhum. Até mesmo por uma geração que hoje em dia talvez a gente leia menos, até mesmo por conta de internet e tudo mais, a gente está lendo menos. E existe muito mais a questão da música entrar mais fácil para determinado público. Então, seria mais ou menos isso também, né? Também. Por exemplo, o Emicida declamando, né, ou convocando para pensar a canção popular contemporânea, né? Ou seja, fazer uma revisão da canção contemporânea e tomando como emblema a musa simbolista que é a Ismália, do Afonso de Guimarães. É muito, né, ali a crítica do Emicida é forte. Ele chama a Larissa Luz para cantar com ele. Os dois cantam, o Emicida e a Larissa, e entra a musa, né, do teatro, a grande dama do teatro brasileiro, declamando o Ismália do Afonso de Guimarães. Ou seja, o Emicida faz um deslocamento, né, dessa mulher que lá no poema se suicida e etc e tal, para pensar o lugar da mulher, mas agora a mulher negra, né, na cultura brasileira, qual o destino dessa mulher a mirada crítica do Emicida é fabulosa, né? E ele faz isso pegando um poema clássico, está em todos os livros didáticos, e ele coloca isso no nosso ouvido, né? Você falou do Emicida, é engraçado porque eu gosto muito desse álbum, e eu já ouvi essa música diversas vezes e eu não fazia ideia, por exemplo, que era de um álbum. E eu acho que corrobora muito o que a gente está falando aqui sobre a gente entregar poesias de uma outra forma para um outro público, né? E até mesmo falando do Emicida, você cita ele, eu queria puxar o gancho a respeito por uma nova forma de poesias, e talvez se você possa falar o melhor, é porque acho que em determinado momento do livro você cita sobre formas de criar poesias de um modelo mais contemporâneo. E aí você cita a questão do rap, a questão dos slams, que são formas de poesias talvez diferentes do tradicional, com que muitas pessoas ainda não estão acostumadas. Eu queria um pouco da sua visão sobre esses movimentos
E até mesmo como que as pessoas mais tradicionais que veem a poesia analisam esses movimentos. As pessoas tradicionais vão ver com olhos com olhos tortos para esse movimento. Mas eu acho que eu comento isso em algum momento do livro, né? Como você bem observa. Cantar o poema ou fazer a poesia de modo oral é retomar a um modo mais original, né? A gênese de fazer poesia. A poesia, sua origem é oral, é vocal, né? Os poetas cantavam. Os aedos gregos ou os griots africanos, eles cantam os oriquis ou cantam, né, as narrativas. Então, quando a gente hoje tem um movimento tão forte, e era um movimento que estava muito forte ali antes da pandemia, né, Zander? Infelizmente, a pandemia brecou muito fortemente o movimento do Islã, e eu frequentava as praças e tal, e aquilo é fantástico, porque você percebe que agora a poesia, ela volta para o corpo, né? A poesia ela volta para a voz desses artistas. O problema é que a tradição vai se ressentir, né? Porque a tradição não quer que a poesia seja assim indomável ou insubmissa, ou esteja na rua. A poesia tem que estar no livro e tem que ter alguém que ensine o que é poesia, né? Eu acho que o Islã vem dizer exatamente o contrário disso. A poesia tem que estar no cotidiano, a poesia está nas nossas práticas, né, do dia a dia. E tem uma pesquisadora que está dando aula na UERJ, chamada Fabiana Farias, que é uma grande pesquisadora de Islã, e ela comenta bastante isso, né? Como que esse retorno da poesia para o corpo, e que corpo é esse que faz a poesia na rua, é um ato revolucionário no Brasil, né? Ao mesmo tempo que você recupera o que há de mais tradicional em fazer poesia, que é a poesia oral, você está dando um passo adiante, porque são esses corpos, nessas cidades, né? O Islã é uma poesia urbana, é uma poesia feita por e para pessoas que estão ali transitando na rua, etc. E como isso é revolucionário e é um ato político também, né? A poesia volta a ser política e não apenas algo para ser de interesse estético, né? Ou de embelezamento da vida. A poesia, ela agudiza os problemas também. Basicamente, o início da poesia ela se fez, vamos dizer assim, como algo mais voltado para a política. Eu não diria que só da política, mas ela era um comentário da vida. A poesia, ela fazia parte da vida. O problema é que com digamos assim, a emergência da escrita, a gente foi cada vez mais segmentando as coisas. A poesia serve para isso, a filosofia serve para aquilo, a política serve para outra coisa. Mas, em origem, né, digamos assim, ser poético ou fazer da vida uma obra de arte, como diria o Nietzsche, é um movimento que deveria ser natural, né? Ou seja, se utilizar da poesia para aprender com a poesia. A gente não faz mais isso. A gente não lê poesia. Né? A gente quase não lê poesia. E quando lê é para passar tempo, é para se distrair. Né? Eu acho que, de novo, voltando ao Islã, o Islã mostra que a poesia não é só para distração. A poesia é para acordar, mais do que para distrair ou para confortar. A poesia é para acordar. Né? Sim, sim. Até mesmo no próprio Islã você tem uma questão de que as pessoas estão falando coisas que elas vivem e que são dores compartilhadas por diversas outras pessoas que estão ali ouvindo. E tem uma questão também do Islã que é a forma como fala, a entonação, que é algo, talvez, vamos dizer assim, mais forte, mais imponente. E é a respeito disso que eu quero tocar. Qual é a importância, vamos dizer assim, do lado performático na hora de você cantar ou até mesmo de falar um poema? Eu acho fundamental. Quando a gente lê poesia em sala de aula, né, a gente comete vários crimezinhos com os poemas. Eu acho é isso que eu tento mostrar em cada poema, né, que eu analiso aqui no livro. Como cada um desses cancionistas conseguem iluminar coisas que apenas lendo a gente não percebe. Apenas lendo o poema a gente não percebe. A gente pode dizer também o seguinte, que ao cantar um poema, esse cancionista, né, esse cantor, ele está cristalizando o modo de a gente ler ele. Só vai poder ser lido daquela forma. Eu tendo a discordar disso, porque eu acho que a gente tem exemplos de poemas que foram cantados por pessoas diferentes e são lidos de modos, né,
ou interpretados de modos bem diferentes. Mas pensando na questão da performance, e pensando que a luz é importante, a roupa que eu estou usando é importante, o gesto corporal que eu aciono ali na hora isso está muito no Islã também, né? É Sim, importante. O Islã recupera bem isso, que é o cenário. Então, isso que eu estava falando de urbanidade. Então, é na rua. Então, o tema tem a ver com esse trânsito do sujeito na rua. E aí eu tentei mostrar pelo menos tentei, mostrar em cada um desses capítulos, né? Em que eu faço essas parcerias, de novo, Gregório e Jades, Gonçalves Dias e Sérgio Brito, como que esses cancionistas, performando vocalmente esses poemas, porque nem todos a gente tem vídeo, né? Nem todos eu analisei a performance, digamos, imagética, né? Mais a audição mesmo. Mas em cada um dessas apresentações a gente consegue perceber singularidades, assinaturas que são feitas pela voz, que é isso que eu vou chamar de vocal performance, né? Que está no título do livro. A vocal performance, ela é a performance vocal, mas é uma performance vocal, Zander, que em alguma medida ela autoriza aquele poema, né? Por exemplo, Elza Soares cantando Oswald de Andrade. Elza Soares cantando um poema de Oswald de Andrade que está num texto muito pouco conhecido do Oswald, que é o Santeiro do Mangue, que trata da prostituição, né, na zona portuária do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, a história da Elza Soares, ou seja, a voz que canta por trás da voz que fala no texto, a voz da Elza, né, que está por trás da voz que fala no poema, autoriza aquilo que está sendo dito. Né? Isso que eu chamo de vocal performance também. O modo como foi dito aquele poema autoriza aquilo que está dito no poema. Então, de novo, sei lá, a Elza com Oswald, ou a Socorro Lira cantando a Maria Firmina dos Reis. Então, percebam, e nem sempre são poemas muito conhecidos. Maria Firmina dos Reis é muito pouco conhecida ainda no Brasil, né? E aí você tem uma cantora como a Socorro Lira que vai lá, pega os cantos da Maria Firmina dos Reis, uma escritora importantíssima, né? Que escreveu o que até agora a gente entende como o primeiro romance no Brasil, o Úrsula, escrito por uma mulher negra no século XIX. Quer dizer, tudo isso tem uma importância que foi apagado na nossa história, digamos assim, né, escrita, e que vem a Socorro Lira musica esses poemas, que são poemas de um livro chamado Cantos à Beira-Mar, então é para ser cantado, e ela vem, essa cantora contemporânea, com os instrumentos, né, nossos da contemporaneidade, e podem fazer aquilo que o poema pedia, ser cantado. Né? Durante o livro, eu percebo que tem uma questão sobre palavra cantada e palavra falada. Uhum. Se não me engano, você menciona isso mais de uma vez em diferentes aspectos. Uhum. O que seria uma palavra cantada e o que seria uma palavra falada? O que a gente está fazendo aqui é falar. Por exemplo, né, para dar um exemplo bem, bem evidente, a gente está falando palavras, né? Está enunciando palavras. O cantar seria digamos, um passo adiante nessa nossa falação, seria quando a gente começasse a colocar o que a gente está falando dentro de uma linha melódica. Então eu deixo de falar, como eu estou falando aqui com você, e passo a cantar. Não vou cantar aqui, tá? E passo a cantar, ou seja, eu estendo as vogais, eu segmento as palavras, eu crio um modo, ou digamos, uma melodia, uma partitura para o que a gente já fala. Tem um teórico muito importante para nós que pesquisamos palavra cantada no Brasil, que é o Luiz Tati, professor da USP, etc., muito importante, e o Luiz Tati vai dizer que todos nós entoamos. Estamos aqui, nós dois, entoando palavras. Mas eu diria que nem todos nós cantamos. Nem todos nós temos como objetivo da nossa falação atingir o canto. Ou atingir o nosso ouvinte. Eu não estou tentando te atingir, né, te sensibilizar. É isso que eu queria chegar, né? O canto, ele tende a uma sensibilização do outro. Fazer com que o outro preste atenção em mim, mas sensibilizado naquilo que eu estou dizendo. Isso eu acho que o canto faz. Mais do que a palavra falada. Mas aí perceba, eu estou me contradizendo pelo que eu falei ainda há pouco do Islã, né? Porque o Islã está mais próximo da palavra falada do que da palavra cantada, né? A gente não tem os alongamentos das vogais, ou não tem tanta a segmentação das palavras, mas
os objetivos são outros, né? No slam e nisso que eu estou chamando de canção. A respeito até mesmo dessa questão de palavra cantada e palavra falada, antes a gente tinha citado Ismalia, né, que é baseado num poema também. Você considera que existe uma diferença, ou existe até se é mais difícil ou não cantar um poema do que cantar uma música? Cantar uma música? Eu acho que, não sei, eu acho que são competências diferentes, e aí só o cancionista que vai te responder melhor isso. Mas eu acho que são competências que quem trabalha com isso vai ter que lidar. Eu não trabalho com canto. Eu trabalho com a análise, né, daquilo que já foi cantado. Mas acho que, assim, pensando na nossa história, na trajetória da música no Brasil, a gente vai ter músicos tão brilhantes quanto cantores. Para você, existe uma diferença entre uma pessoa, um poeta e até mesmo um letrista, alguém mais baseado na música? Nossa, você agora tocou num problemão, porque existe toda uma perspectiva dentro das letras, né, que vai fazer uma distinção muito evidente entre letra de música, letra de canção e poesia, né? É claro que esse debate, Zander, ele parte, para mim, ele sempre parte de um lugar meio hierárquico, querendo ou colocar a letra de canção no lugar que a poesia ocupa, e esse lugar é sempre superior, né? A poesia, na nossa cultura, ela ocupa um lugar superior à letra da canção. E isso eu acho que é problemático demais. Porque, de novo, se a maioria da população ouve canção, ela tem mais acesso à letra de canção do que à poesia. O que eu costumo dizer é que, saindo dessa relação hierárquica e eu diria elitista, né, a letra inferior à poesia, eu digo que existe sim muita letra ruim, assim como tem muito poema ruim, né? E trabalho com a linguagem a gente vai ter nas dois. A gente vai ter cancionistas, letristas, né? Nesse caso, exatamente a partir da sua pergunta, letristas que trabalham tão ou melhor a linguagem, se é isso que a gente chama de poesia, né? O trabalho com a linguagem, do que alguns poetas. Isso é facilmente percebido, né? A gente pode fazer isso com uma brincadeira, assim, numa sala de aula, pegar poemas e letras de canção e perceber que muitas canções são muito superiores no que se refere ao trabalho com a linguagem do que poemas que estão aí até hoje sendo repetidos nos nossos livros didáticos. Então eu acho, de novo, que é um discurso elitista e aí eu vou ser bem cruel com a minha área, né? De um ressentimento de uma determinada linha da minha área, né? Das letras, que é tentar defender um lugar do intelectual como aquele que lê, mais do que como aquele que fala. O que fala tem que ser calado, o que lê é o que mantém o controle a história da escrita, né? A história da leitura no Brasil mostra bem isso. A língua e a leitura como controle, né? Como lugar de controle. Eu tendo a sair dessa dicotomia porque eu acho que ela é, de novo, elitista e excludente. Para mim, existem letras de canções tão sofisticadas, tão complexas do que muitos poemas. Pegando esse gancho, eu queria saber se alguma letra de música ela pode ser considerada tão clássica ao ponto de se tornar um poema? Eu acho que tem algumas letras que já estão, inclusive, nos livros didáticos. E eu citaria uma que eu acho que deveria, sim, estar em todos os livros didáticos, que é a do Caetano Veloso, Língua. Ali o Caetano faz um ensaio sobre o que é a língua portuguesa, né? A língua portuguesa no Brasil, que é essa língua que vai se misturando, que vai absorvendo nela, sabe, se apropriando dos variados estratos que compõem, né, o lastro da nossa cultura. E acho que Língua seria uma canção, eu não diria clássica, mas uma canção, uma letra de canção que para mim seria um ponto de partida para pensar língua. Porque é isso, né, que em alguma medida a poesia deveria fazer a gente pensar a nossa relação com a língua, com a linguagem, com a vida, e o uso que a gente faz dessa língua, disso que a gente chama de nossa língua comum,
que é o português. Língua do Caetano Veloso. Confesso que eu nunca ouvi, depois eu vou parar. Ouça. Porque no Língua é interessante que o Caetano convida a Elza Soares para dividir o vocal com ele. A Elza estava num momento baixo ali da carreira, meio esquecida, e aí o Caetano convida a Elza Soares e os dois fazem uma parceria incrível, né? Isso que eu estava chamando ainda há pouco, né? Essa voz, né, desse corpo, dessa cantora, dessa mulher, com a história que a Elza tinha e tem, para mim tá aí viva, autorizando, né, discutindo o que é a língua portuguesa no Brasil. Cria todo um outro significado para a música. Exatamente. Isso que a gente estava falando lá atrás, né? Ou seja, a voz que canta autorizando, né, o que está sendo dito no poema, na letra, aí a gente começa a tensionar, né? Letra, poema e tal. Uhum. Professor, na sua opinião, muito foi falado a respeito da dificuldade das pessoas em determinados poemas, da questão do acesso, seja por livro, seja por outros meios. E eu queria que você me falasse quais são as formas que a gente pode ter para explorar a poesia que possa quebrar esse tipo de preconceito, de certa forma, de elitismo. Tem um exemplo, né, uma história muito clássica de um professor que estava dando aula de poesia e os alunos disseram assim, ia dar aula de poesia e os alunos disseram, mas eu não gosto de poesia. Né? Que é aquela coisa, poesia é difícil, eu não gosto de poesia. E aí o professor colocou, desculpa, eu realmente esqueci o nome dele agora. Eu sei quem é, mas eu agora não estou lembrando. E aí ele falou assim, vocês não gostam de poesia? Então eu vou colocar uma poesia aqui. E aí ele colocou Negro Drama, dos Racionais, para a turma ouvir. E aí a turma falou assim, mas isso é poesia? Aí o professor falou, sim. Aí os alunos disseram, então eu gosto de poesia. Então eu acho que é isso, né? É um tratamento, Zander, de professor, de mediação, assim, de mostrar para o aluno que o lugar da poesia não é o lugar encastelado que a história ou que, né, determinada perspectiva, de novo elitista, né? Infelizmente a palavra é essa, né? Da nossa cultura coloca. A poesia está no dia a dia, a poesia canta o que está no dia a dia. Acho que esse seria um modo assim, mais didático possível, né? De deslocar mesmo, tirar a poesia desse lugar encastelado, superior, sublime, e mostrar que a poesia está aqui, está no dia a dia, está na rua, pode estar num bate-papo, a gente pode ouvir poesia quando está no trem, pode estar ouvindo poesia quando está indo para a escola, etc. Racionais MC, inclusive, foi indicado como um dos maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Né? E é interessante que os Racionais já entrou como audição obrigatória em vestibular, né, na Unicamp. E foi uma revolução, percebam. Foi um problemão. Porque quem está acostumado a lidar com poesia falou assim, como é que eu vou dar aula dos Racionais para esses alunos, para os alunos fazerem a prova? Sim, eu até falar sobre isso, que foi numa prova de literatura, se eu não me engano. Da Unicamp, E eu acho que uma das discussões na época era sobre aproximar um grupo social que é muito grande no Brasil, que a gente pode botar até mesmo pessoas que moram em comunidades, e que elas conseguem aproximar através de algo que é, vamos dizer assim, do dia a dia. Então, eu considero o Negro Drama e o Racionais MC uma das grandes músicas, principalmente brasileiras, e que elas conseguem falar com uma grande parcela. Exato. E uma parcela que não era ouvida, que não se sentia representada nos livros didáticos. Esmalha. Percebe a astúcia do Emicida aqui, né? O Emicida desloca essa esmalha que é sofisticada, né, que está lá no livro didático, é um simbolismo, é uma poesia super difícil, etc., para cá. Rap, pro dia a dia, pro cotidiano, né? Pra rua. Acho que esse é o que você está me perguntando ainda há pouco, como fazer isso. O Emicida dá uma aula quando ele traz a esmalha, né, o poema. Você meio que já falou isso, só que só para a gente reforçar. Existem hoje novas formas de música, formas mais populares, que atendem a diversos tipos de pessoas. E, na sua opinião, a gente pode classificar
até mesmo Racionais, Ismália, como uma forma de trazer um novo sentido para a poesia? Sim, acho que a poesia, ela vai, isso não só eu que digo, mas os grandes teóricos da poesia já perceberam, né? A poesia, ela vai se adequando, a palavra talvez não seja essa, mas ela vai se transformando à medida que a sociedade se transforma, né? E ela vai encontrando modos de sobrevivência. E eu diria que o Islã, como a gente já falou, o rap, esses modos orais de poesia, que tem tudo a ver com o livro, né? Esses modos orais de poesia são modos de mostrar que a poesia ela sobrevive e ela não está exatamente onde a gente achou que ela estava, que era trancada no livro, né? Sim. Professor, dentre os diversos escritores e até mesmo cantores que você citou, e eu vou pegar uma referência mais aos mais antigos. Teria algum que, para os dias de hoje, você acha que fundamental é ler ou interpretar? Nossa, difícil. O livro é bem diverso, né? Pensando no livro, que eu estou olhando aqui o sumário, é bem diverso. Eu acho, como eu falei lá no começo, né, que cada um desses, mesmo o Gregório de Matos, né, que é um poeta super complicado, pensar ali Brasil Colônia, imagina ele defendendo todos os emblemas do colonizador, mas mesmo o Gregório de Matos, Zander, quando ele é cantado pelo Jades Macalé, como ele é cantado, ele é um poeta que nos mostra que no Brasil de hoje a gente tem resquícios lá do Brasil colônia. E isso eu acho importante. Então, estou tentando fugir da tua pergunta para não dar um poeta, porque eu acho dificílimo escolher um, mas eu estou querendo dizer isso, né? Cada um deles vai mostrar uma perspectiva, vai fazer um encaminhamento para a gente pensar o que nós somos. Mas, se você quer mesmo que eu diga um, eu escolheria o Oswald de Andrade. Eu acho que o Oswald está ali, né, nessa mudança do que a gente pensou do Brasil até aquele momento, virada do século XIX para o século XX, né? Começo do século XX, a ideia do Brasil se urbanizando, perceba, né? O Islã está na base aí, né? O Brasil se urbanizando, pensar uma cultura brasileira que não é exatamente uma cultura que vem a reboque de uma cultura colonizada, é uma cultura que devora os seus referentes. Eu acho que é difícil escolher, mas eu pensaria aqui, para dar uma resposta rápida a você, o Oswald. Acho que ele tem muita coisa a ser dita ainda que a gente precisa ouvir e ler. Sim, perfeito, professor. E uma das últimas perguntas é: para quem você recomendaria o livro Poema Canção? Para todo mundo. Tô brincando. Eu acho que eu falo isso, eu acho que na apresentação, eu acho que todo mundo que se interessa por canção no Brasil, né, ou para entender o que é poesia no Brasil, e aí perceba, canção e poesia, né, para mim são a mesma coisa. Para mim a canção é um modo de realizar a poesia no Brasil, é um leitor do livro. Mas acho que ele também é bastante didático. Isso eu só percebi no final, né? Porque esses textos foram sendo feitos, não foram todos pensados para ser um conjunto. Eles foram feitos assim ao longo do tempo, são textos que foram revisados, alguns eu publiquei na internet, depois revisei, foram testados, né, digamos assim, durante um bom tempo. E algo que eu percebo no conjunto desses poemas é que ele tem um didatismo, que é pensar na sala de aula também como trabalhar a poesia, né? Que é justamente mostrando que a poesia ela não se guarda, a poesia ela se fala. A poesia ela não deve ser apenas para mim, leitor, lá no meu, né? Lendo sozinho. A poesia ela pode ser comentada, compartilhada. Então eu acho que o estudante de letras, por exemplo, seria um leitor ideal desse livro. Pensando que, infelizmente, a canção popular, como linguagem, a estética mesmo, artística, ela tem um lugar muito pequeno no nosso curso. Muito pequeno. E eu tento impor. Impor, a palavra é horrível, né? Mas eu tento sempre nas minhas aulas enxertar um pouco de poesia, e poesia oral, poesia vocal, para os alunos perceberem que poesia pode ser também assim, né? E que essa poesia que a gente lê, muitas delas foram pensadas para serem faladas.
Estou dando voltas, né, para dizer o seguinte: o leitor, talvez, primeiro, né, desse livro, seja o estudante de letras, a pessoa que se interessa por pensar a língua, né, e pensar a língua no Brasil, que, de novo, é esse país que tem a canção como a linguagem mais difundida, mais consumida, mais usada, né? Professor, você estava falando e eu acabei lembrando do meu ensino médio Uhum. e que, pelo menos eu lembro que a minha turma, no geral, ela não gostava muito de poesia. Pois é. E acredito que a minha turma também seja um reflexo de boas outras turmas do Brasil. E eu queria saber para você que, assim, você citou muito o livro para os estudantes de letras. Talvez esse livro, com essa forma de interpretar a poesia de uma forma até mesmo cantada, ela poderia ser indicada talvez para um estudante de ensino médio? Eu acho que sim. Concordo totalmente. Porque aqui eu não analiso somente a performance, né? Mas eu analiso o poema. E tento exatamente fazer o que eu te falava no começo. Tirar o poema desse lugar encastelado. Esse poema do lugar da torre, né? Eu tento mostrar como, ao cantar o poema, esses cancionistas colocam o poema aqui, junto de mim. Eu posso conviver com o poema, eu posso citar o poema. Do jeito que a gente cita uma canção, né, para alguém, para um amigo, para uma pessoa amada, eu posso citar o poema também, né? Eu acho que essa quebra de hierarquia, eu acho que interessa muito também ao ensino médio também, porque eu percebo quando a gente começa o curso, as turmas de calouros nas letras, muita gente assim não gosta de poesia, né? Ou tem uma certa aversão. Exatamente por isso, porque a poesia ainda ocupa um lugar sofisticado, no sentido sofisticado de distante, né? Elitista, pouco real, né? A gente não tem um uso muito definido da poesia na nossa sociedade capitalista, consumista, etc. Qual é o lugar da poesia, né? E eu acho que os cancionistas dizem, é esse aqui, né? E vão lá e cantam os poemas. Então, sim, eu acho que o ensino fundamental aprende bastante aqui com essa relação, digamos, próxima da poesia. Eu fiz essa pergunta muito porque, como eu te falei, na minha época de ensino médio, poesia não era algo tão bem visto, e lendo o seu livro, eu percebi uma outra forma de enxergar. Que bom, que bom. Seja até mesmo da questão da simplificação, seja do ritmo, que para algumas pessoas a forma como é a poesia ela pode ser um pouco cansativa. Então eu percebi umas outras formas de enxergar a poesia. Então foi até mesmo por isso que eu te indaguei sobre a respeito de pessoas que não estão na universidade. Exato. Não, foi ótima pergunta. Eu acho que realmente não é um livro especificamente para o universitário, né? É um livro para quem se interessa por essas coisas e não sabe muito bem como se aproximar delas porque acha que é difícil, porque acha que não é para mim, ou está distante. Eu acho que não. Os cancionistas já nos ensinaram que não, a poesia tem que estar no cotidiano, e o que eu tento fazer no livro, e me parece que eu consegui, que você está dizendo que, que percebeu isso, é mostrar isso, né? A poesia está aqui, ela pode ser não fácil, no sentido, né, simplório, mas eu posso conviver com ela, eu posso aprender com ela e ouvi-la. Professor, eu queria te agradecer por estar participando do nosso podcast, por se dispor a vir aqui, participar do nosso bate-papo e até mesmo agradecer pelas escritas, pelo livro, que de certa forma foi muito gratificante. E antes da gente finalizar, eu gostaria de saber se você tem interesse em deixar algum recado, falar algo que não foi dito aqui. Quero dizer somente agradecer muito, né? Quero agradecer ao convite, quero agradecer a oportunidade de falar desse livro que me é tão... Fiquei muito orgulhoso de concluí-lo, porque, como eu falei, é um trabalho de longa data, um trabalho que envolveu alunos de graduação, alunos de pós-graduação, conversa em sala de aula, conversa em reuniões de orientação. Então é um livro, em alguma medida, coletivo também, porque teve muita troca para chegar nele. Agradecer porque não é fácil, né? Desenvolver pesquisa no Brasil e dizer que e convidar as pessoas para irem na EduERJ e comprarem o livro, porque é o resultado de um trabalho sério,
um trabalho que de fato tenta pensar a cultura brasileira para além de um lugar elitizado. E eu acho que é fantástico poder desenvolver esse trabalho. Eu quero encerrar dizendo isso, poder desenvolver esse trabalho numa universidade como a UERJ, né? Essa universidade que tem essa tendência à inclusão, à audição, à escuta da diversidade. Então é isso, eu quero só agradecer e convidar as pessoas para lerem, criticarem, me mandarem mensagens e broncas para que a pesquisa continue, né? Para que venham outros livros parecidos com esse. Perfeito, professor. Para vocês que estão nos ouvindo e querem comprar o livro do Poema Canção Vocal Performance, é só acessar o site eduerj.com. O nosso programa fica por aqui. Agradecemos a todos pela audiência. Até a próxima.